Passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Fala turma, esse vídeo faz parte de uma série sobre desenvolvimento de software, mais especificamente vamos mapear histórias de usuário usando a abordagem BDD para detalhar casos de usuário já existentes que viemos definindo, nas aulas passadas. Para essa prática, assumimos que um ambiente mínimo de desenvolvimento para Node.js mais TypeScript já esteja previamente configurado, ou seja, instalação de alguma versão mais recente do Node.js, gerenciador de pacotes, no caso o NPM, instalação do TypeScript e configurações de compilação lá no tsconfig.json e a instalação da IDE VS Code configurada com as extensões necessárias que estamos usando, beleza? A gente está aqui com o VS Code aberto, o projeto e-commerce-node-api, que é o nosso projeto acadêmico, onde a gente está implementando um back-end para comércio eletrônico, aplicando diversas técnicas e metodologias, desde a parte de análise, passando por design até implementação, tá certo? Boas práticas. A gente, nas aulas passadas, ficamos aí nessas etapas aí de análise e design, A gente tem aqui o nosso diretório Requirements, onde a gente coloca os levantamentos dos nossos requisitos. Então a gente tem aqui um arquivo texto, que é o nosso visão geral domínio.md, onde a gente tem um modelo do domínio no formato textual, explicando algumas coisas, para a gente analisar esse domínio que é o comércio eletrônico, algumas extensões, alguns atores, algumas relações, entre os objetos e entre os domínios, até para estabelecer também a linguagem do domínio padronizada. Depois a gente foi para a criação do caso de uso do comércio eletrônico, usando a extensão draw.io. Então a gente desenhou aqui, primeiro na primeira aba, a visão geral do domínio a partir daquele modelo de domínio textual e fez ele no formato de caso de uso, ou seja, a gente fez um modelo do domínio usando o diagrama de caso de uso, mostrando as relações, os casos de uso, e aqui a gente já começou a pensar um pouco em subdomínios e depois a gente definiu um subdomínio aqui, que é o subdomínio do catálogo, tá certo? E especificou ele um pouco mais usando conceitos aí dos próprios casos de uso, usamos extends, trouxemos o conceito dos CRUDs, e de especializações e herança em casos de uso, e detalhamos mais ainda os casos de uso que a gente tem aqui em visão geral do domínio, gerenciar produto, gerenciar categoria, que ficaram dentro de um subdomínio chamado catálogo, tá certo? Então é a partir daqui que a gente vai partir o código, e nesse processo de visualizar, de fazer esse código, a gente criou aqui dentro do diretório src, um index, onde a gente fez um olá mundo só para a gente verificar o nosso projeto, a partir da implementação do código mesmo. Então nosso código está funcional. Então vamos agora para as próximas etapas. Antes da gente começar a fazer essa parte que é de mapeamento dos casos de uso com história de usuário, a gente precisa saber um pouco o que é e o que são essas histórias de usuário, tá certo? Um pouco da teoria. Bom, em desenvolvimento de software e gerenciamento de produto, uma história de usuário, do inglês User Stories, é uma especificação de uma ou mais sentenças na linguagem de negócio ou cotidiana do usuário final ou do usuário do sistema. O que é que essas histórias de usuário faz? Elas capturam o que um usuário faz ou necessita fazer como parte de sua função de trabalho. Veja que a gente está abrindo aqui o nosso diagrama de caso de uso, na visão geral. A gente, de certa forma, já captura quais são esses usuários e quais são esses atores do sistema através dos nossos modelos de domínio, tanto escrito, como a gente já viu, como também com casos de uso. Tá certo? Então essas histórias de usuário, elas vêm para especificar mais ainda. Lembrando que a gente está aqui aplicando uma abordagem top-down, onde a gente sai do mais genérico, entendendo o problema, fazendo análise do domínio, do caso o comércio eletrônico, e especificando a cada etapa, e a cada
e a cada interação nesse projeto de desenvolvimento de software, a gente vai especificando cada vez mais. Então a gente saiu do modelo de domínio escrito, né? Depois a gente passou para o modelo de domínio de uma visão geral usando o diagrama de caso de uso, especificamos um subdomínio desse caso de uso com o próprio caso de uso também, tá certo? E agora a gente vai especificar mais ainda, por exemplo, esses, né, casos de uso aqui que a gente falou, que são mais específicos, vindos aí do CRUD, tá certo? Usando histórias de usuário. Então as histórias de usuário, elas são usadas como metodologias ágeis de desenvolvimento de software, com a base para definir o escopo de um projeto de software. Então a gente vai estar usando a história do usuário para especificar mais ainda, né? E óbvio, especificar usando uma linguagem do negócio, né? Ou seja, até aproveitando aquela linguagem, né, do domínio que a gente já falou, né? Que é aqueles conceitos que o domínio trazem padronizados, como pedido, como produto, como a categoria, como o carrinho de compras, né? Como endereço da compra, né? No pagamento e tudo, beleza? Então, essa história de usuário, ela é uma técnica de análise de requisitos, né, que são mais aprofundadas aí na engenharia de software, e ela captura o seguinte: quem, né, que são os atores. Veja que no caso do diagrama de caso de uso aqui do subdomínio, a gente já tem também quem captura. Então veja que os próprios diagramas que a gente já foi fazendo e os próprios projetos, né, e diagramas que a gente veio fazendo anteriormente nas especificações, ou seja, aqueles dados e aquelas informações mais genéricas que a gente foi elaborando e escrevendo, né, vão ser utilizados para, né, subsidiar as próximas etapas. Então, é isso que eu estou dizendo. Então, a gente fez a visão geral a partir do modelo domínio textual, né? Definiu e especificou que a gente ia fazer um catálogo aí desses, um subdomínio, né, chamado catálogo, que abrange esses dois casos de uso: gerenciar produto e gerenciar categoria, né, que são genéricos. Criamos um outro subdomínio para representar aquela parte, ou seja, fazendo aí o top-down, né, descendo um pouco mais e especificando um pouco mais. E aí a gente especificou tanto gerenciar categoria como produto, usando CRUDs e outras, né, necessidades, como por exemplo uma operação não CRUD aqui, de adicionar categoria ao produto, tá certo? E algumas especificações, beleza? Então, veja que a partir desse documento a gente vai poder fazer a história do usuário de cada caso de uso desse mais específico, tá certo? Usando essa técnica, né, de especificar quem, que a gente já tem aqui o ator, o que, tá certo? E por quê, tá certo? E aí, veja, quando a gente faz essa captura, a gente geralmente faz isso com base em um requisito, né? Então, criar categoria, criar produto, recuperar produto, são requisitos funcionais do nosso domínio, que é o comércio eletrônico, tá certo? E aí a ideia, né, é que a gente escreva, né, essa história de usuário, né, para que a gente tenha aí uma representação mais detalhada do que esses casos de uso e esses requisitos funcionais. E aí, quais são os formatos comuns de uma história de usuário? A gente tem, por exemplo, né, textualmente falando, né, para falar quem, o que e por quê. A gente tem o formato, né, como um ator, aí vírgula, eu quero realizar uma meta, um desejo, de modo que eu tenha algum benefício. Isso é um modelo, né? Ou então, como um determinado papel, eu quero realizar tal desejo. Ou então, a fim de receber tal benefício ou realizar tal desejo, como um ator ou papel, eu quero, né, tal coisa, né? Então a gente vai fazer na forma textual, né, padronizada, para capturar quem, o que e porquê desses casos de uso aqui. E aí veja que toda essa documentação que a gente vem gerando, toda essa parte de análise de design, desde a visão geral, né, desde o modelo de domínio textual, passando pela visão geral no caso de uso, passando pelo subdomínio também em caso de uso, a gente vai especificar mais ainda em histórias de usuário. Porém, antes da gente falar um pouco sobre histórias de usuário e fazer realmente na prática uma história de usuário como exemplo, a gente vai falar um pouco sobre o conceito de BDD,
tá certo? Que conceito é esse, BDD? BDD do inglês é Behavior Driven Development, ou seja, desenvolvimento guiado por comportamento. É uma técnica também de desenvolvimento ágil, veja que também ela é uma técnica assim como a história de usuário, tá certo? Que encoraja colaboração entre desenvolvedores, setores de qualidade e pessoas não técnicas ou do negócio num projeto de software. Então a ideia do BDD é mais conceitual, de que o processo de desenvolvimento de software ele não é só feito pelo desenvolvedor, mas sim por setores, por exemplo, que trabalham com qualidade, com testes, pessoas não técnicas, como por exemplo, pessoas que conhecem o negócio, mas não conhecem a parte técnica do desenvolvimento de software, tá certo? Ou seja, todos os stakeholders, todos os interessados naquele produto de software, né? Eles fazem parte. E a ideia do BDD é encorajar a colaboração. Veja que o BDD vai estar muito intrinsecamente ligado àquele conceito de entender o domínio, tá certo? De linguagem do domínio padronizada. Então, se você tem uma linguagem do domínio padronizada, você consegue fazer com que todos os colaboradores e os interessados naquele projeto entendam o mesmo linguagem, tá certo? E é interessante que, veja, a gente ainda não chegou na parte de implementação, ou seja, na parte mais técnica, usando uma linguagem de programação como TypeScript. A gente está aqui nas etapas ali de análise e design. Então, tanto o visão geral, né, como o subdomínio, os casos de uso, e como as histórias do usuário, que são escritas numa linguagem, né, numa linguagem mais cotidiana do negócio, elas vão servir para definir e mapear, né, esse negócio numa linguagem que possa ser até migrada depois, por exemplo, para eu quero implementar meu código não no TypeScript, mas em Java. Toda essa documentação que a gente está gerando aqui vai servir, né, para qualquer outra linguagem ou qualquer outra plataforma que vai ser utilizada, tá certo? O BDD ele é uma técnica também que está relacionada ao conceito de verificação e validação, que faz parte da etapa aí, né, intrínseca ao processo de desenvolvimento de software, onde a gente faz as verificações e validações do nosso software, se eles estão atendendo, por exemplo, aos requisitos funcionais que foram levantados no início do processo de análise e desenvolvimento, beleza? Os focos do BDD são linguagem e interação usadas no processo de desenvolvimento de software, como eu falei, principalmente a linguagem unificada e a linguagem do domínio, né? Se a gente está falando pedido, todo mundo tem que entender o que é pedido. Está falando em produto, está falando em categoria, está falando em carrinho de compra, está falando em endereço de compra, está falando em forma de pagamento. Todos os envolvidos e todos os colaboradores interessados no produto têm que entender essa mesma linguagem. O BDD traz esse foco aí, assim, junto com a história do usuário e toda essa questão de modelagem orientada ao domínio, tá certo? Desenvolvedores usam sua linguagem nativa, né? Ou seja, a linguagem do código, né? A linguagem mais técnica, em combinação com a linguagem do domínio, tá certo? Que é a linguagem que fala sobre o domínio, no caso aqui o comércio eletrônico, tá certo? Bom, quando a gente faz isso, né, e não coloca detalhes técnicos nessa linguagem de domínio, a gente acaba minimizando traduções entre linguagem técnica, né, na qual o código é escrito, no caso aqui vai ser em TypeScript e no ambiente Node, e a linguagem de domínio. Então fica mais fácil também de entender o que é que o usuário final quer, quais são os clientes e o que é que o cliente quer, e o que os interessados não técnicos no software, naquele produto de software querem, para a gente fazer o software mais alinhado possível a todos os interessados, beleza? Bom, passando essa parte aqui do que é BDD, é interessante a gente entender como a gente pode usar em conjunto os casos de uso, que a gente já está vendo aqui, né? Eu estou aberto aqui com o caso de uso, né? Tanto da visão geral como do subdomínio. Como é que eu uso em conjunto esses casos de uso, história de usuário e a técnica do BDD. Lembrando que no processo de desenvolvimento de software, a gente acaba aplicando muitas metodologias, métodos e técnicas e boas práticas em conjunto, né? E aí tem uma certa liberdade para fazer adaptações nesses métodos e metodologias da forma que a equipe ou que o desenvolvedor se sinta mais confortável e que atenda realmente e que entregue um resultado de qualidade. Então, a gente não tem aí no processo de desenvolvimento de software
verdades absolutas, né? Ah, tem que usar assim assado, né? A gente tem as melhores formas para aquele momento, para aquele sistema, para aquela equipe, né? Dependendo se a equipe é experiente ou não. Lembrando que aqui é um projeto acadêmico, né? Para tentar apresentar a maioria dos conceitos importantes dos dias atuais. Então a gente tem aí uma certa liberdade de fazer adaptações. Então a gente vai ver agora como usar em conjunto casos de uso, mais história de usuário, mais BDD, tá certo? Aí veja, né? Os casos de uso, a gente está vendo aqui um caso de uso, né? Que é o caso de uso, né, do subdomínio catálogo, né? Esses casos de uso eles definem a estratégia. Então veja que tanto o caso de uso da visão geral como o caso de uso do subdomínio do catálogo, eles definem a estratégia, tá certo? Quais são os requisitos funcionais que o sistema vai ter, quem são os atores que vão estar interagindo com esses casos de uso, com esses requisitos e quais são as relações, tá certo? E onde entram as histórias de usuário? As histórias de usuário entram para criar os esquemas que executam essas estratégias. Então, assim, eu tenho essa estratégia aqui do subdomínio do catálogo e eu tenho uma estratégia aqui que é criar categoria, que é um requisito funcional. Então, nesse meu diagrama, ele vai até aí, né? Ele me mostra visualmente isso, mas ainda fica uma coisa que é como eu executo essa estratégia. E aí é onde entra as histórias de usuário, tá certo? O uso da abordagem BDD com histórias de usuário, né, pode ser usado, né, para justamente isso, para escrever histórias de usuário melhor. Então veja que a gente está usando aí o BDD, né, que é uma técnica, como uma forma de escrever histórias de usuário, tá certo? E eu acho bem interessante essa forma. Veja, uma história de usuário consiste numa narrativa, né? Por exemplo, a narrativa de como criar uma categoria, tá certo? E os seus critérios de aceitação pelo usuário. Ou seja, quando eu estou criando uma categoria, quais são os critérios de aceitação? Qual é o fluxo padrão para se criar uma categoria? Quais são as exceções que podem acontecer nesse processo do administrador estar criando uma categoria? Tá certo? Então, uma das práticas recomendadas, reconhecidas hoje, né, pelo pessoal que escreve critérios de aceitação, né, que trabalham com linguagem de domínio padronizada, que trabalham com design do produto, é o formato do BDD, né, que é o Behavior Driven Development, tá certo? Esse formato geralmente tem duas seções. Primeiro, a própria narrativa do usuário, que é a história do usuário, né, onde a gente conta quem, porquê, né, o quem, o porquê e o que a gente está fazendo, ou seja, o propósito e o valor, né, que vão ser gerados, são explicados nessa parte da narrativa, que é a história do usuário, e os critérios de aceitação, que aqui são explicados os cenários, né, ou seja, o cenário padrão na hora de criar a categoria. Qual é o cenário padrão na hora que eu estou recuperando a categoria? Por exemplo, o cenário padrão na hora que eu estou criando a categoria é que a categoria seja criada com sucesso. E é óbvio, né, tem aí os cenários, né, de exceção, né, tipo que não atendem aos requisitos, aí os critérios de aceitação inicial, tá certo? Então, para cada caso de uso, a gente pode estar escrevendo história de usuário, beleza? Então, o que é que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora é, de fato, tá certo, mapear uma história de usuário utilizando a técnica do BDD para detalhar um caso de uso. Então a gente vai pegar aqui, ó, o caso de uso de criar categoria e, né, dando sequência aí a nossa abordagem top-down, especificar mais ainda essa categoria. Então, repetindo, a gente fez a visão geral, né, do domínio, né, o modelo do domínio no formato textual. Depois escrevemos esse domínio, esse modelo do domínio da visão geral, usando o caso de uso, né, fazendo uma parte mais genérica. Depois pensamos nos subdomínios e modelamos, né, esse subdomínio com caso de uso, usando aí conceitos de CRUD e detalhes, né? Então a gente tem estratégias traçadas aqui, né? Esses casos de uso, eles mostram aqui os atores, as relações, né, e algumas restrições. Mas como é que a gente executa essa estratégia, por exemplo, de criar a categoria, de recuperar a categoria? Aí para cada caso de uso desse, a gente tem uma história de usuário, ou seja, como o usuário administrador, né, interage com esse criar categoria. E veja que isso vai ajudar
né, no processo de implementação que vem depois da análise de design, né, vem a implementação. Isso se a gente estiver usando o modelo cascata, mas se a gente estiver usando um processo de software interativo, a gente tem aí essas etapas mescladas, né? Então, quando a gente chegar na parte de implementação, tudo isso que a gente fez vai ajudar a gente a codificar, beleza? Então, vamos lá, mapeando histórias de usuário com um BDD. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né? Bom, vou salvar aqui, né, o meu diagrama, vou abrir aqui o meu Explorer do VS Code, onde eu mostro as minhas pastas de diretórios, certo? Vou fechar aqui o diagrama só para a gente fazer tudo de forma mais limpa, e a gente vai fazer o seguinte agora. No diagrama ou no diretório src, que é o nosso diretório source, né, onde tem os nossos códigos fontes do TypeScript, eu vou criar uma nova pasta. Então vou clicar aqui ó, nesse src, botão direito, new folder. Essa pasta vai ficar dentro de src e a gente vai chamar ela de modules, tá certo? Ou seja, em inglês para módulo. Por quê? Quando eu estava fazendo aqui o meu diagrama, né, da visão geral, eu disse que a gente ia fazer subdomínios. E a gente tem um diagrama aqui do subdomínio do catálogo. Então, para cada subdomínio desse, lembrando que quando a gente falou de subdomínio, a gente falou também em modularização, né? Ou seja, né, desenvolvimento baseado em componentes de software. Né? Esses componentes de software são módulos, né? A gente busca a componentização, porque dos requisitos não funcionais que a gente busca é uma boa modularização do código. Então eu vou estar chamando, né, esses subdomínios que a gente vai implementar de módulos, tá certo? Então aqui dentro da pasta módulos, tá certo? Eu vou criar também uma nova pasta, aí sim com o nome do subdomínio, né? No caso aqui eu estou usando o nome dos diretórios, o nome dos arquivos, todos com letra minúscula, viu, pessoal? E sem acento. Então, ó, catálogo. Então, basicamente, a gente tem aqui, ó, dentro da pasta source, nos meus módulos, eu tenho catálogo. No futuro, ó, deixa eu abrir aqui o diagrama, eu falei que tanto a parte de gerenciar pedido, gerenciar carrinho, gerenciar usuário, provavelmente vão ser subdomínios individuais também. Então, vou criar, por exemplo, um diagrama de caso de uso por subdomínio do pedido, né, para detalhar como esses pedidos podem ser feitos, né? E depois fazer a história de usuário, de como o pedido é manuseado pelo usuário cliente final, tá certo? Então, eu vou depois aqui no futuro, por exemplo, aqui em modos, também criar, por exemplo, uma pasta chamada pedido, tá certo? Isso aqui é para vocês verem meio que a estrutura de pastas sendo definida em relação também ao que a gente vem definindo aqui nos casos de uso nessa parte de análise e design, tá certo? Mas como a gente está focando aqui no catálogo, então a gente fez aqui o catálogo. Então essa pasta aqui, catálogo, esse diretório, representa o subdomínio, né, do catálogo que a gente definiu aqui no caso de uso. Criamos uma pasta módulos para agrupar esses catálogos, tá certo? E aí a gente vai trabalhar cada subdomínio desse especificamente. Lembrando que essas divisões e essas organizações de código, elas não afetam o cliente final que está usando o software, né? Mas isso ajuda muito no processo de organização do código, né? Da aplicação das boas práticas. Isso aumenta a qualidade do código em termos de requisitos não funcionais, como legibilidade, né? Manutenção do código, escalabilidade, né? A chegada de novos desenvolvedores, né? Esse código organizado facilita, né, a inclusão de novos, de consertar erros, né, existentes e de implementação de novas funcionalidades, né? A detecção do erro fica mais fácil também, né, porque a gente separa e modulariza. Então, tudo que for de catálogo que envolve produto e categoria provavelmente vai estar dentro desse módulo do catálogo, beleza? E aqui dentro de catálogo, ó, eu vou criar uma nova pasta também chamada requirements, certo? Quando eu estiver usando os termos em inglês é porque eles não têm a ver com o domínio, né? Por exemplo, requirements são os requisitos do módulo de catálogo. Módulos, né, são os subdomínios. Quando eu estiver usando português é porque eu estou falando da linguagem de domínio, o catálogo do sistema de comércio eletrônico, o pedido do sistema de comércio eletrônico, a compra, né, a transação, o carrinho de compras, né? Então, eu estou evitando, né? Tem gente que usa tudo em inglês, mas aí tipo
vai depender muito da equipe das boas práticas e dos padrões usados em cada empresa, cada equipe, cada desenvolvedor, tá certo? Lembrando que aqui é um sistema voltado, né, que está sendo criado para ajudar na prática do desenvolvimento de software em questões didáticas. Então, esse é um modelo que a gente está usando, mas como eu falei, não existe uma verdade absoluta, né? Essa é uma forma que pode ser usada, mas podem ser feitas de outras formas, existem vários padrões, ok? Bom, pasta source, módulos, catálogo, requirements. Ou seja, eu tenho uma pasta requirements aqui fora, que é os requisitos do caso do domínio como um todo, né? Ou seja, tanto a visão geral como os subdomínios, tá certo? E tenho aqui agora uma pasta requirements dentro de catálogo, tá certo? E dentro de catálogo a gente vai aplicar algumas práticas para descrever o caso de uso, né? Do caso de uso, né? Uma história de usuário do caso de uso, criar categoria, tá certo? Então, quais são as melhores práticas para fazer isso, tá certo? Primeiro, sempre começar com o caso de uso, que foi o que a gente fez. A gente começou com o caso de uso da visão geral, especificou em subdomínio da parte do catálogo, especificou mais ainda os casos de uso genérico, gerenciar categoria e produto com conceitos do CRUD, né, e especialização e extends, tá certo? Depois disso, a gente vai fazer agora o mapeamento de história do usuário para cada caso de uso específico. Então, criar categoria vai ter o seu próprio caso de uso. Então, dentro dessa pasta requirements aqui, tá certo? A gente vai escrever uma história de usuário para esse caso de uso, tá certo? Quando a gente for escrever esses casos de uso, a gente vai escrever eles de forma sucinta e usando linguagem simples, principalmente usando a linguagem do domínio, né? Tentando manter o padrão, tá certo? E aplicar a técnica do BDD aí, lembrando que o BDD, né, é uma técnica que vai encorajar a colaboração, tá certo? E usando essa linguagem aí de domínio, né, para facilitar o entendimento entre todos os interessados, beleza? Bom, então vamos lá. Eu vou criar aqui dentro do requirements, olha, um novo arquivo chamado chamado criar categoria, que é o nome aí do caso de uso que a gente está especificando, tá certo? Veja que eu tô, como é nome de arquivo, eu tô botando tudo em letra minúscula e usando um padrão aqui chamado kebab case, né, que é a separação entre as palavras com um hífen, tá certo? Isso aí poderia ser um outro formato, mas a gente tá usando esse padrão aqui, então é importante a gente tentar seguir os padrões. Então, aí, criar categoria, eu tô criando a história do usuário daqui. Ponto feature, tá certo? Esse ponto feature é porque se no futuro a gente for usar algumas bibliotecas, né, que automatizam testes, digamos assim, relacionados à história de usuário que foram escritas com BDD, né, o ponto feature é a terminação, é a extensão de arquivo que esses testes automatizados com BDD conseguem ler, digamos assim, tá certo? Mas aqui basicamente inicialmente vai ser um arquivo texto, não vai ser um arquivo de código, tá certo? Apesar dele ter uma certa estrutura. Então, pronto, criar categoria. Então vejam, se eu vou criar, né, se nas minhas boas práticas fala para eu criar uma história de usuário para cada caso de uso mais específico, então vou ter, eu criar a categoria caso de uso, né, feature, recuperar a categoria caso de uso feature e atualizar a categoria caso de uso feature. Caso um caso de uso desse seja muito simples e não tenha muitas exceções, o fluxo padrão dele é tranquilo, não vai ter muito problema, né, de exceções a serem, né, os critérios de avaliação dele ou de aceitação dele são simples, talvez não seja necessário chegar no nível de criar uma história de usuário para cada caso de uso, é como eu falei, e aí vai depender, né, da complexidade de cada caso de uso, da equipe, né, do tempo que se tem, né, para fazer o código. Então estou pegando aqui um exemplo para mostrar. Vou abrir aqui o arquivo, né, antes eu vou salvar aqui esse diagrama, vou abrir aqui o arquivo, veja que esse arquivo ele está em branco, e aí a gente vai escrever, olha, né, seguindo o padrão lá do BDD. Primeiro, a narrativa, né, que é a narrativa da história, que é a história do usuário. A gente vai falar quem, o que e por quê. Aí veja como a gente vai fazer. Primeiro, definir o nome feature aqui, tá certo? Representando o caso de uso.
certo? E aí, como aqui a primeira parte é a narrativa, a gente tem que escrever aqui seguindo o padrão das histórias de usuário. Então, como um administrador, veja que eu botei aqui entre esses símbolos para identificar aqui, né, que é o ator que a gente definiu aqui, ó, como um administrador, eu quero, né, falar que é o quem, né? Aí eu vou falar o quê? Eu quero criar uma categoria, que é a funcionalidade que a gente quer, tá certo? E depois eu vou falar o porquê, ó, de modo que, né? De modo que os produtos possam ser associados a uma ou mais categorias, facilitando a organização e produtos e busca dos produtos. Então, basicamente aqui eu faço a narrativa, tá certo? Né? Aplicando um modelo de história do usuário. Isso aqui é uma história de usuário, né? Usando linguagens, né, e conceitos do domínio, como produto, o nome administrador, categoria, tá certo? E usando uma linguagem sucinta, beleza? E qual é a próxima etapa depois da narrativa, né? Onde a gente fala do propósito. Aqui a gente falou do propósito e do valor do recurso, tá certo? Desse recurso, desse requisito. E agora a gente vai fazer critérios de aceitação, ou seja, a gente vai definir cenários, né, possíveis para essa funcionalidade, tá certo? Aí veja, vou chamar então de cenário, né? Veja que eu criei um padrão, né? Estou identando meu código, minha feature, minha narrativa escrita com história de usuário, tá certo? O que, quem, o que e por quê. Já pegando também, viu? Sempre analisando o diagrama. A gente fez o diagrama para servir de base para a próxima etapa, ou seja, cada etapa que a gente vai especificando mais, seguindo esse modelo top-down aí, do mais genérico para o mais específico, a gente vai usando os modelos anteriores, mais genéricos, para dar subsídio e guiar o nosso processo. Aqui, eu estou sendo guiado por esse diagrama de caso de uso, tá certo? Quem, o que, tá certo? Quero fazer, e o porquê já foi uma especificação a mais que não aparece aqui no meu caso de uso, tá certo? Então aqui eu já tenho uma especificação a mais. E aí veja, aqui eu vou definir os cenários. Veja que aqui eu defini a estratégia, mas eu não sei como é que eu executo a estratégia. E aí agora, usando o BDD, a gente define os cenários, tá certo? Define aqui, né, critérios de aceitação. E esses cenários, esses critérios de aceitação é que dizem, né, como se executar essa estratégia, por exemplo. Né? Veja que aqui no diagrama de caso de uso a gente não define os cenários, a gente só define de forma mais genérica. Então aqui eu estou especificando um pouco mais. E aí a gente vai usar o padrão, né, do BDD, né, que é o Behavior Driven Development, né, que é aí o desenvolvimento guiado por comportamento. E aí eu tenho que fazer o seguinte, eu vou falar o seguinte aqui, no cenário, vou sempre usar esses termos, né, que vão ser dado, tá certo? Dada uma categoria válida, é o cenário padrão, quero cadastrar uma categoria. Então, dado uma categoria válida, né, o verbo given, né, quando, né, when, for solicitada a criação de uma categoria pelo administrador, então, o que é que tem que acontecer nesse cenário? Né, que é o then, a categoria deve ser criada corretamente. Então, veja que eu defini o cenário padrão. Veja que esse cenário aqui já é uma especificação de como executar a estratégia que aqui esse documento não tem. Então, cada documento, né, eles se complementam, na verdade. Esses documentos, eles se complementam, esses diagramas e essas técnicas aplicadas, elas se complementam, né, nessas etapas aí do processo de desenvolvimento de software. Né? Então, a gente saiu da análise para o design, está especificando mais o software, até chegar na implementação do código mesmo, depois passar por testes, né, e implantação do código. Beleza? Então, usando aqui a história de usuário mais BDD. Aqui as histórias de usuário, o que, ou quem, o que e porquê. E definindo aqui os critérios de aceitação usando o BDD. Dado uma categoria válida, quando eu solicitar, então, né, faça tal coisa. E aí a gente pode pensar em cenários, né, de exceção. Tá certo? Por exemplo, o que é que pode acontecer, né, um fluxo de exceção quando eu estiver criando a categoria? Por exemplo, pode acontecer isso. Um dos cenários é
quando eu passar uma categoria inválida, ou seja, quando o nome da categoria é nulo ou indefinido. Estou digitando lá e o usuário, né, no caso o administrador que cria a categoria, deixa o nome vazio ou indefinido, tá certo? Então, o que é que acontece aqui? Usando o padrão do BDD, a gente vai ter também a mesma sequência. Dado uma categoria com nome nulo ou indefinido, quando for solicitada a criação de uma categoria, o que é que deve acontecer? Em vez de a categoria ser criada corretamente, deve ser emitido um erro informando que o nome da categoria é nulo ou indefinido. E esse erro deve ser apresentado. Isso é um cenário. Ah, professor, vou conseguir mapear todos os cenários? Não, isso até às vezes é inviável, porque é custo, né? Você parar para pensar em todos os cenários é custo. Mas é importante você mapear os cenários que podem gerar mais problemas, né? Travar o sistema, gerar problemas, por exemplo, né? de ordem do software ficar fora do ar, ou de problemas financeiros se aquela exceção ocorrer. Tá certo? Então, mapear as exceções mais complexas é importante. Aí, é aquilo que eu falei, né? Se não tiver exceções muito complexas, ou seja, os critérios de aceitação são simples, né? A história de usuário também é simples. O fluxo, né? Aquela estratégia que é definida por um caso de uso, ela é tão simples que eu não preciso especificar mais. Então, preciso fazer uma história de usuário, né? Ou seja, criar um arquivo desse para cada uma delas? Depende, né? Como falei, da complexidade. Eu vejo que criar categoria, como é uma coisa importante nesse processo e tem alguns cenários importantes a serem verificados, eu preciso fazer. Senão, né, eu não precisaria fazer o documento. Então, veja que é uma questão aí de bom senso, né? Bom senso também é uma software skills do desenvolvedor muito importante. Lembrando que esses métodos, técnicas, eles não são balas de prata, eles não são verdades absolutas e podem ser adaptados e aplicados a depender da necessidade da equipe do projeto. Beleza? Aí veja, eu posso ter outros dois cenários aí, por exemplo, eu posso ter um cenário aqui, além da categoria com nome inválido, né? Com nome, eu posso ter um cenário onde a categoria tem um nome inválido porque não atende o tamanho mínimo, por exemplo, tem que ser nome da categoria com no mínimo 3 letras. Então a gente usa o BDD novamente, aí define outro cenário. Vejam que a gente vai criando aqui uma estrutura, né? Feature narrativa, história de usuário, depois cenários, critérios de aceitação. E veja que isso vai ajudar a gente a fazer código, viu? Quando eu for fazer o código lá, né, no TypeScript, usando orientação a objeto, que cria uma categoria, eu sei que nos meus códigos, por exemplo, na hora que eu estou construindo o meu objeto do tipo categoria, eu posso verificar esses cenários, né? Posso fazer testes automatizados pensando nessas histórias de usuário mais detalhadas. Então aqui tem um outro cenário que é quando eu dou uma categoria com um nome que não atende o tamanho mínimo, vai se lançar, né, uma mensagem também, tá certo? E outro cenário, só para a gente entender que a gente pode criar quantos cenários a gente achar interessante e que sejam viáveis de serem criados, né? Como eu falei, seria inviável pensar em todos os cenários possíveis e todas as probabilidades, né, de alguma coisa acontecendo. E aí um outro cenário nome da categoria não atende o tamanho máximo. Veja que o resto é meio que uma repetição, né? E eu posso fazer um documento desse, né, para cada caso de uso. Então veja, dentro do módulo catálogo, né? Dentro do módulo catálogo, o meu caso de uso criar categoria, eu especifiquei ele, né? Ou seja, defini como essa estratégia de criar categoria vai ser executada, definindo a narrativa, que é a história de usuário, e os critérios de aceitação, que são os cenários. Tanto o cenário padrão, que é o default, como os cenários de exceção. E aí veja que isso aqui vai ser até interessante para criar, né, o tratamento de exceções de erros, tanto esses erros aqui, no caso, erros de negócio, né, porque aqui são regras de negócio. Essas regras aqui, elas estão intimamente ligadas ao negócio, que é o negócio, né, que é o domínio do e-commerce, do comércio eletrônico, tá certo? Bom, algumas dicas para ajudar nessa questão do BDD. Mantenha essas descrições o mais curtas possíveis e sempre tente analisar os cenários mais complexos e mais prioritários, tá certo? Isso aqui é interessante até porque você pode colocar em ordem de prioridade, né, quais são os cenários de exceção que precisam ser, digamos assim, tratados, tá certo?
E evite adicionar detalhes técnicos. Veja que aqui nesses códigos, ó, tanto no diagrama, né, tanto no diagrama da visão geral, como no diagrama do subdomínio, como nessas especificações de história do usuário do caso de uso de criar, eu não dei detalhes da parte técnica. Eu estou falando que a gente vai usar Node, estou falando que a gente vai usar TypeScript, mas em nenhum momento aqui eu falei como eu vou fazer essa classe categoria, né? Falei de atributos, não falei de função, não falei de detalhes técnicos, qual é o banco que vai ser usado. Eu simplesmente tenho uma documentação mais genérica que está alinhada aí com o domínio e com a linguagem padrão do domínio, tá certo? E isso é interessante porque se a gente quiser migrar esse projeto para uma outra linguagem, a gente pode reutilizar toda essa parte de requirements e só aplicar, né, na hora da implementação, né, o ambiente e a linguagem que foi escolhida. Beleza? Bom, agora a gente vai para as considerações finais aqui desse vídeo, tá certo? Veja, a gente falou um pouco dos conceitos de história de usuário, né, mais BDD, tá certo? Que envolvem essa etapa aí no processo de desenvolvimento de software na parte de análise, design também sinônimo de projeto, tá certo? A gente falou como é possível usar em conjunto metodologias, métodos e técnicas, né? Por exemplo, a gente está usando aqui casos de uso mais história de usuário mais BDD, ou seja, usamos história de usuário mais BDD para especificar mais ainda um caso de uso quando necessário essa especificação, né? Então a gente especificou aqui como executar essa estratégia do criar categoria, definindo história de usuário, né, quem, o que e por quê, definindo cenários padrões, né, usando o BDD, tá certo? Bom, algumas vantagens na abordagem do uso do BDD para a escrita de história do usuário, tá certo? Por exemplo, como a própria colaboração aprimorada da equipe, como a gente já falou, onde as histórias do usuário explicam um requisito em uma linguagem não técnica. Veja que aqui eu estou explicando numa linguagem não técnica, não envolvo TypeScript, Java ou Node ou nenhuma linguagem que esteja vinculada à parte técnica, à parte de infraestrutura, né, do nosso código. Né, a gente pode ter uma visão mais detalhada do nossas funcionalidades, né, ou seja, uma visão 360, né, a gente consegue ver os critérios de aceitação, o fluxo padrão e os fluxos de exceções, né. Isso aqui ajuda a gente na parte de testes, é um guia para testes. Essas histórias de usuário escritas dessa forma podem ser usadas pela equipe que está desenvolvendo o teste para reproduzir cenários de teste, né? Tanto cenários padrões como cenários de exceções, tá certo? E validação de requisitos, né? Por exemplo, como essa história de usuário aqui está escrita numa linguagem, né, de domínio, né? Ou seja, numa linguagem, né, mais genérica, que é entendível tanto pelo desenvolvedor como pessoas não técnicas, fica mais fácil de fazer digamos assim, um acordo, né, e validar se esse caso de uso, essa funcionalidade está seguindo da forma correta e está atendendo ao que foi pensado, tá certo? E aí veja, outra coisa importante, não existe uma bala de prata que aborde todos os desafios do desenvolvimento do produto de software. Né? Isso aqui é uma solução, trazer história de usuário mais BDD é uma das formas, e aí, como eu falei, existe uma certa liberdade de aplicar, de adaptar, né? Cada equipe, cada projeto, né, pode fazer esse processo de adaptação e de uso em conjunto de técnicas diferentes, tá certo? Então veja, alguns desafios que acompanham o uso dessas abordagens, por exemplo, né? A divisão da história do usuário pode ser difícil, né? Tipo, você detalhar mais ainda essas histórias de usuário, né? E pensar nessas histórias de usuário pode ser difícil. Por isso que uma das recomendações primeiro faça os diagramas mais genéricos de caso de uso, porque aí uma das regras para cada caso de uso mais específico, criar uma história de usuário. Isso facilita, tá certo? Mas é uma parte que é complicada. Principalmente se você já for direto para as histórias de usuário, sem ter os casos de uso. Outro problema, né? Outro desafio, detalhes técnicos não estão incluídos. Então veja, apesar disso ser recomendado a não ser feito, né, e é bom manter assim, em algum momento esses detalhes técnicos vão ter que ser inseridos em algum lugar. Então aí vai ser uma outra etapa de especificação, ou seja, especificar mais ainda para chegar no nível do detalhe técnico, né? Então saiu lá do mais genérico, da visão geral, escrita textualmente, passamos pela visão geral escrita no formato de caso de uso,
definimos subdomínios, especificamos mais ainda essas estratégias com técnicas do diagrama de caso de uso, e especificamos um caso de uso, né? Ou seja, definimos como essa estratégia vai ser executada com BDD e história de usuário, mas em algum momento a gente vai ter que falar dos critérios técnicos. Veja que até aqui a gente não falou. Então, por isso que é uma desvantagem nesse ponto, né? Mas é recomendado não envolver detalhes técnicos, tá certo? E tem questões do seguinte, isso aqui são documentações do software, né? Então, tem muita gente que não gosta de documentação. É um debate até muito vivo sobre a questão da documentação. Tá certo? Então, assim, devido ao comportamento típico humano, né, a gente desenvolvedor como seres humanos, a gente às vezes não gosta muito de ler a documentação de requisitos. Então, criar esses documentos, né, às vezes podem ficar obsoletos ou não serem utilizados, né? No caso aqui eu estou falando que é interessante utilizar, né, usando o bom senso, né, porque a gente não vai criar diagramas para cada parte ou fazer histórias de usuário com BDD para cada caso de uso, porque seria inviável, né, nesse sentido de muito esforço para, digamos assim, para pouco resultado. Então tem que saber, né, dosar, né, quando vai se usar, o que é que precisa ser feito de diagrama, né, lembrando que um diagrama ajuda o outro, né, um guia o outro, tá certo? Nesse processo aí de especificação do mais genérico para o mais detalhado. E a próxima etapa vai ser implementar mesmo. Veja que agora a gente vai chegar realmente na próxima etapa, na parte de implementação de domínios ricos, né? Ou seja, a gente está aqui com o domínio do e-commerce, a gente vai implementar, né, domínios ricos usando aí conceitos da orientação a objeto, né? Criação de classes, né, interfaces, tá certo? Usando os conceitos organizacionais, usando os conceitos relacionais, né, de agregação, composição, né, herança, e os conceitos organizacionais, né, por exemplo, modificadores de acesso e encapsulamento, ou seja, aplicando os princípios da orientação a objeto para implementar domínios ricos, né? Abstração, reuso através de herança e de associações de relações, tá certo? Encapsulamento e polimorfismo, tá certo? Valeu, até mais.